dica de livro, iniciando o professor Eduardo Timbó para iniciar mais essa. Olá, Marcos, tudo bem? Olá a todos que nos ouvem, né? A todos que nos acompanham aqui pelo nosso Dica de Livros do programa Arena de Ideias. E esse grande clássico aqui, deixa eu mostrar para vocês. Nós temos aqui, Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, certo? A gente vai falar sobre esse grande livro hoje, certo? E aí eu queria começar com uma curiosidade, viu, Marcos? E aí os nossos ouvintes também. Vocês sabiam de quem que o Sérgio Buarque de Holanda, né, o autor aqui do nosso livro, sabiam de quem que ele é parente? Adivinha aí. Pelo nome, deve ser Holanda, Buarque, né? Deve ser por aí. Isso mesmo. Isso, esse carinha aqui, ele é pai do Chico Buarque de Holanda, certo? E aí eu queria começar a apresentação desse livro com uma brincadeira que o próprio Sérgio Buarque de Holanda fazia, porque o Sérgio Buarque, a gente vai falar um pouco sobre isso agora, ele tem uma carreira acadêmica, né? E o filho dele, o Chico Buarque, que a gente conhece como compositor, músico e também como escritor, né, de romances, o Chico começou a ficar muito famoso, né, porque a música é mais imediata, né, então ela é mais midiática, então ele começou a ficar muito mais famoso do que o pai, que já tinha uma longa carreira na academia. Então, quando perguntavam assim, para o Sérgio Buarque de Holanda, né, tal, como ele gostaria de ser apresentado, ele falava que gostaria de ser apresentado como o pai do Chico Buarque. Porque o Chico Buarque já era muito mais conhecido do que ele. Então, vamos lá para o nosso livro de hoje, vamos falar sobre o Raízes do Brasil. Então, Marcos. Eduardo, este livro, ele é uma interpretação ou uma macrointerpretação do processo de formação do Brasil. Isso é muito interessante para... Mas absolutamente qualquer pessoa que queira saber um pouco mais sobre a história do Brasil, mas a história do ponto de vista de formação do cidadão brasileiro, formação da nossa identidade nacional, esse é um livro que com certeza você precisa incluir na sua lista de desejos lá, né? Vai lá na Amazon, faz o seu cadastro, faz uma lista de desejos e inclui esse livro lá, porque esse é um dos livros centrais para a gente discutir a identidade brasileira. Então, antes de a gente entrar propriamente no livro, queria que você entendesse o seguinte: quando a gente fala de identidade nacional, a gente está falando aí de diversos componentes, diversas coisas que integram essa ideia de identidade nacional. Se você já se perguntou, por exemplo, por que nós brasileiros pensamos dessa forma, se você já se perguntou por que nós brasileiros geralmente agimos dessa determinada forma, por que a nossa, né, no nosso dia a dia a gente faz as coisas desse jeito e não de outro. Basicamente, você está se perguntando sobre a nossa identidade. Se você já se perguntou, né, por que a gente é assim, por que nós brasileiros somos assim, falamos da forma como falamos, né, da forma como nós agimos, então é mais que necessário que você tenha aí como livro, na sua lista, um livro aqui como o Raiz do Brasil, que vai tentar explicar isso, como o próprio nome está dizendo, de um percurso histórico, para tentar entender de onde vem, né, vamos dizer assim, de onde vem a raiz da nossa brasilidade. Então, uma coisa que todo mundo já ouviu falar, que é o jeitinho brasileiro. Então, eu pergunto para você que está nos ouvindo, está acompanhando aqui pelo nosso canal, o que é o jeitinho brasileiro? Você saberia definir o que é isso? Eu pergunto porque é um ponto central do livro, tá? Ele não usa esse termo, mas basicamente em um capítulo ele fala sobre isso. O que é o jeitinho brasileiro? Então, olha só, fazer aqui o bingo, certo? Vamos fazer o bingo do jeitinho brasileiro. Então, eu vou fazer algumas perguntas e você que está me ouvindo vai tentar marcar, certo? Aí, se você já fez essas coisas, se elas fazem parte do teu cotidiano ou não, porque isso tem tudo a ver com o tema que a gente está falando agora, né?
No caso, o jeitinho brasileiro que eu estou falando aqui, né, no livro, é chamado de uma outra forma. É justamente o capítulo 5º, em que o Sérgio Buarque de Holanda vai falar sobre o homem cordial. Calma que a gente já vai voltar para o início. Mas vamos lá para o bingo do jeitinho brasileiro. Acompanha aí. Para você, faz parte aqui, né, do seu comportamento cotidiano. Você é uma pessoa mais movida por instintos do que pela razão? Você é uma pessoa que tem uma certa aversão a formalidades? Você é o tipo de pessoa que gosta de estreitar distâncias, né, de aproximar-se da outra pessoa a todo custo? Prioriza as relações pessoais ao invés das relações profissionais? Aceita ser amado ou odiado, mas nunca esquecido? Se atenta menos aos fatos e muito mais aos sentimentos? Você acha que, de certa forma, você invade um pouco da vida do outro? E, por fim, você acha que, para fechar um negócio, você precisa ser amigo da outra pessoa? Ou você pode fechar negócio mesmo não conhecendo, né, de forma pessoal aquela pessoa? Então, olha só, se você marcou pelo menos 70% das coisas que eu te falei, você pode se enquadrar numa categoria que o Sérgio de Holanda chama de homem cordial. E é justamente sobre isso que ele vai falar nesse livro. Na verdade, sobre várias coisas, mas ele vai trabalhar essa ideia do homem cordial. Cuidado, homem cordial não quer dizer que é o homem educado, o homem gentil. O homem cordial que ele fala aqui é aquele homem que seria essa ideia da brasilidade, que para fechar um negócio, por exemplo, ele precisa estreitar laços com a outra pessoa, ele precisa ser amigo para fechar negócio. O homem cordial é aquele que mistura um pouco dos dois ambientes, do público e do privado. Ou seja, é quando você mistura, você transforma um ambiente público em privado e privado em público. Vou dar alguns exemplos aqui. Daqui a pouco vou dar alguns exemplos sobre essa mistura do público e do privado como características do homem cordial. Vamos voltar aqui, então, para uma gênese, né? Uma ideia geral do que seria o Raiz do Brasil. O Sérgio Buarque de Holanda vai lançar esse livro em 1936 e, basicamente, ele vai usar aqui uma teoria que era muito nova para a época, certo? Uma teoria sociológica do Max Weber, né, do alemão Max Weber, que à época era uma teoria muito nova, certo? Que era uma forma de você falar sobre a sociedade através de alguns códigos, né? Através, na verdade, de alguns elaborando como se fossem tipologias, né, de pessoas. Então, o Sérgio Buarque vai trabalhar com essa tipologia durante toda a obra, né? Ele vai marcar, por exemplo, a questão trabalho e aventura, que no capítulo 2, né, ele vai falar sobre a questão do português chegando no Brasil, a questão do trabalho, do dia a dia, da perseverança e da aventura, né, que é você conquistar muito não através do trabalho diário e cotidiano, do trabalho de formiga, mas sim através do desbravar o novo, de ir até onde ninguém foi, né? Ou seja, você pegar um atalho, você ir por fora. Então, ele vai dizer que essa característica, né, trabalhar com essas duas ideias, de trabalho e aventura, é uma das coisas que fazem parte aí das características que nós herdamos do povo português. Então, nos outros capítulos, ele vai trabalhar também com outras tipologias, né? No capítulo 3, ele vai falar sobre herança cultural, e ali pelo capítulo 4, ele vai criar duas imagens, a do semeador e do ladrilhador, né? O semeador como aquele que está ali todo dia, pegando no batente, um tipo social que ele identifica muito mais como o tipo mais ligado à ideia que os norte-americanos trabalham muito essa questão, não é? Você não é alguém especial, você é uma pessoa comum que precisa trabalhar todo santo dia para colher o que você está plantando. E a ideia daquela pessoa que vai, através
Ou seja, a pessoa vai sair do cotidiano, sair do normal, sair daquela coisa, vamos dizer assim, mecânica do dia a dia, e através de uma ideia nova, de uma sacada nova, de um caminho novo, e vai buscar riqueza, né? Então ele vai trabalhar muito com esses tipos. E durante todo o livro ele vai fazer esse percurso para mostrar que essa relação do português, né, que segundo ele tem muito mais dessa questão do aventureiro, tanto é que os portugueses se lançaram, né, no mar sem uma precisão de onde iriam chegar, né? Então você tem realmente uma busca muito desenfreada, e fora do normal, ou seja, ao invés de olhar para dentro, de olhar para a própria Europa, eles olharam para fora, para o desconhecido, para o novo, sem saber se iriam ganhar nada com isso, certo? Então, o Sérgio Buarque vai dizer que esse comportamento português, ele entrou muito na concepção, né, da ideia que nós temos hoje do brasileiro, jeitinho brasileiro, né? Então, durante todo o livro ele vai trabalhando essa perspectiva até chegar no capítulo 5º, que ele fala do homem cordial, que foi o que nós já falamos aqui. A ideia do homem cordial é a ideia central desse livro. Por quê? Ele vai dizer que o homem cordial é aquele que mistura, como a gente já falou, os espaços do público e do privado. Ele age com uma coisa pública como se fosse dele e age com o espaço pessoal dele como se fosse público. Vou pegar aqui alguns exemplos para você entender bem como isso acontece. Sabe quando esses políticos, por exemplo, eles usam os cargos públicos, eles usam os órgãos públicos, usam toda a máquina pública como se fossem deles? Como se fosse assim, uma extensão da casa, uma extensão deles? Pois é, o Sérgio Buarque de Holanda vai dizer que bem aí a gente pode detectar a presença do homem cordial, aquele que vai misturar o espaço público e o espaço privado. E agora o oposto, né? Quando o homem cordial ele usa o espaço dele privado como se fosse público. Um exemplo para isso é o que nós já falamos. Você vai fechar negócio com alguém. Quais são os pontos que você leva em consideração? Fechar com o melhor negociante, porque ele tem o melhor produto, os melhores prazos, as melhores condições. Ok, todo mundo procura isso. Mas segundo o Sérgio Buarque de Holanda, tem um diferencial. Um diferencial, imagina que você tem aqui 2 pessoas com quem você vai fechar negócio. Os dois têm bons produtos, boas condições, bons preços, ou seja, tudo igual. O que vai diferenciar um do outro? Segundo o Sérgio Buarque de Holanda, o que vai diferenciar é aquele que consegue te conquistar pela amizade. Ou seja, não é mais uma relação profissional, se tornou uma relação pessoal. É aquele que vai te conquistar e dizer, no produto, ele é exatamente igual ao outro, mas a minha forma de te tratar é muito mais próxima. Nós vamos nos tornar amigos ao ponto em que você vai fechar o negócio não com um profissional, mas com um amigo. E aí você fecha em outras bases, né? Usando uma outra configuração. E essa ideia do homem cordial é fantástica para a gente analisar como funciona o Brasil, a questão do jeitinho, né? Ou seja, há uma forma para tudo. Temos a lei que diz que a coisa deve ser feita assim ou assado, mas há uma forma de você... Estamos no espaço público, então há uma forma de você modificar o espaço público para que ele funcione do jeito que você quer ou do jeito que você precisa. Então, esse livro, Marcos, ele é fabuloso porque trabalha essa ideia fantástica de que nós misturamos o público com o privado. Isso me lembrou uma história fantástica. Um amigo que trabalhava no IBGE, ele estava no Inmetro, ele disse que precisava de equipamento que custava 300 mil reais. Era um super equipamento moderno e tinham 2 vendedores, um grupo alemão, um grupo japonês. Mesmos preços, mesmas condições, tudo igual, tudo igual. Só que o empresário alemão, depois que ele apresentou o produto, igual o empresário japonês, ele foi entregando um convite. Era um convite para
um coquetel no saguão de um grande hotel lá do Rio de Janeiro, onde rolou champanhe, canapé. Eu nem sei o que é canapé, mas parece que é uma coisa muito chique, cara. Tudo do bom e do melhor. Aí eu te pergunto, com quem que o Inmetro fechou o contrato? Relação de proximidade. Ele, com certeza, deve ter lido o Raízes do Brasil e sabia muito bem que você precisa ter uma relação de proximidade com o brasileiro para fechar negócio com ele. Te pergunto, será que em algum país da Europa ou da Ásia funciona da mesma forma? Eu preciso me tornar amigo, aproximar a relação para vender alguma coisa? A gente tende, né, como brasileiro, a achar que todo mundo funciona do mesmo jeito que o brasileiro. E não é bem assim. Em alguns países, esse tipo de proximidade ele é considerado não permitido. Inclusive, é considerado como se fosse uma espécie de propina que não pode ser feita. Então, para você ver como as coisas funcionam diferente em outros países do que aqui no Brasil. Sem fazer julgamento de valor, tá, gente? Sem dizer que lá é melhor e aqui é pior. Mas, na verdade, a gente sabe que funciona assim. E esta obra vendida, né, comercializada justamente para entender melhor a forma de ser brasileiro, essas identidades e esses pertencimentos. E isso é muito importante. Isso aí, Marcos. Muito importante. Então, essa obra, ela foi escrita na Alemanha. O Sérgio Buarque, ele estava na Alemanha, certo? E teve essa ideia, teve contato lá com os teóricos e olhou para o Brasil de longe e conseguiu ter essa excelente noção de como funciona o homem, a identidade brasileira, né? Então, nossa dica de hoje, Marcos, é Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. E o link para a sua pessoa adquirir esta obra extraordinária para todas as profissões e para o seu conhecimento próprio vai ficar na descrição e no primeiro comentário deste vídeo. Então, professor, gratidão e até a próxima semana com mais uma dica de livro.